Olá, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Samuel Abrantes e nessa oportunidade estaremos estudando a passagem de Jó, capítulo 1, versículo 6, para analisar a possibilidade de Satanás ter ou não acesso ao trono de Deus. Vamos lá? Eu estou fazendo esse comentário a pedido principalmente dos leitores do projeto Eu Vou Ler a Bíblia. Leremos a Bíblia em um ano e nós estamos lendo atualmente o livro de Jó. Então, papel e caneta e vamos ao nosso estudo. Então, consultando o texto à luz do original, Jó capítulo 1, versículo 6 diz: Vaihir Hayon Vayaver Bené Hayelohim Lehitiatzev Al-Hassatan Betokar. A Almeida Corrigida Fiel traduz da seguinte maneira: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o problema fica basicamente assim: se Satanás é a personificação do mal, poderia ele ter acesso ao lugar santo, uma vez que ele foi expulso de lá? Eu separei para você aqui 3 posições sobre esse assunto. Então vamos lá. Primeira posição: Satanás pode comparecer diante do trono de Deus à luz do texto de Jó, capítulo 1, versículo 6. Primeira posição: não. A expressão filhos de Deus representa homens piedosos que adoravam a Deus. Logo, o evento não ocorreu no céu diante do trono de Deus. Essa posição é defendida, por exemplo, por John Wesley. Ele, analisando toda a perícope onde mostra Jó adorando a Deus e servindo, apresentando sacrifício pelos seus filhos, o comentarista John Wesley diz que a expressão filho de Deus não representa anjos, como a maioria dos comentaristas se posicionam, mas ele acredita que significa ou representam homens piedosos. Segunda posição: sim, Satanás pode comparecer diante do trono de Deus, porém isto só era possível antes da morte de Jesus na cruz. Quem defende essa posição, por exemplo, é o comentarista Donald Stamp. É, isso mesmo, do conhecido comentário da Bíblia Pentecostal. Ele diz que Satanás teria acesso ao trono de Deus antes da morte de Jesus na cruz, mas com a morte de Cristo na cruz e consequente vitória sobre o diabo, a morte e o pecado, isso não é mais possível. E a terceira posição é a que diz que não. Satanás, no livro de Jó, é um personagem diferente, um servo de Deus que faz inspeção na terra. Essa é uma posição que diz que o Satanás ali de Jó, capítulo 1, versículo 6, que é o adversário, na verdade não é o adversário que é apresentado na teologia bíblica. Essa posição diz que aquele personagem é um personagem diferente. Essa última posição defendida pelo comentarista do comentário bíblico de Bacon. Vamos às falas oficiais sobre o assunto. John Wesley diz o seguinte: para esse presente expositor, que está mais de acordo com o contexto, a natureza específica dos incidentes e tanto o específico e objetivo geral do autor de Jó, considerar as convocações do verso 6 e de capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, como dedicatórias e adoração, e os filhos de Deus como homens justos da terra, que periodicamente se apresentaram diante de Deus. Na verdade, seria completamente de acordo com o contexto para visualizá-los no versículo 6 como Jó e os membros de sua casa, de sua família e de casa. Então, John Wesley
Afirma que os filhos de Deus ali não são anjos, mas são homens piedosos que adoravam a Deus. Isso porque o contexto parece de indicar homens piedosos que adoram ao Senhor. Vamos ao segundo comentário. Donald Stamp admite que filhos de Deus são anjos e que ali se tratava de Satanás. Ele diz o seguinte: antes da morte e da ressurreição de Cristo, Satanás tinha acesso, vez por outra, à presença de Deus, quando então questionava a sinceridade e retidão dos fiéis. Por outro lado, a Bíblia não declara em nenhum lugar que Satanás tem acesso direto a Deus na nova aliança. Embora ele continue acusando os crentes, o crente pode eliminar essas acusações por meio do sangue de Cristo, de uma boa consciência e da palavra de Deus. Nossa confiança é reforçada pelo fato de termos como nosso advogado perante o Pai o Senhor Jesus Cristo, que está à sua destra, intercedendo por todos nós. E agora analisando a fala oficial de Bacon, na última posição, posição 3, diz o seguinte: no hebraico, o artigo definido acompanhando a palavra Satanás pode sugerir que o termo ainda não havia se tornado um nome próprio. O significado literal é o adversário, como aparece em notas de rodapé. A sua função aqui é testar. Alguns interpretam que o Satanás no livro de Jó é um mensageiro de Deus que representa o próprio Deus na sua providência de testar ou examinar, e não o tentador independente dos homens, nem o príncipe dos demônios do Novo Testamento. Ele então não seria aquele que anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então perceba que ele faz uma análise exegética. A gente sabe que a palavra Satanás significa adversário e quase sempre na Bíblia é apresentado como um substantivo, embora seja um adjetivo. Mas aqui no livro de Jó ele aparece apresentando aqui um artigo, então ele argumenta que não é o mesmo de toda a Bíblia. E agora você deve estar se perguntando: pastor Samuel, dentro dessas três posições, qual é a sua posição? Vamos lá analisar a minha posição. Olha, para a gente analisar o texto, a primeira consideração que devemos ter em mente é que o livro de Jó possivelmente é o primeiro livro a ser escrito, tá? Ele está ali no começo da Bíblia, logo ele está inserido dentro do período patriarcal. A segunda questão que devemos destacar é que, claro, há uma análise acurada e exegética da expressão Bené Ha-Elohim, que é a expressão filhos de Deus. Você já deve ter visto aquela expressão no Pentateuco, lá em Gênesis capítulo 6, versículo de número 1 e 2, mas ali, claro, não representa seres angelicais. Mas aqui nesse texto, nós presumimos que, por se tratar de um relatório sobre pessoas da terra, tá? Eles estão prestando relatório ao que tudo indica no contexto. O próprio Deus faz essa indagação: tem visto o meu servo Jó? E a resposta do próprio Satanás de ter andado e rodeado pela terra dá a ideia ali que há uma espécie de um tribunal montado nas regiões celestiais, onde é passado esse relatório. Então, essa expressão Bet Ha-Elohim possivelmente aqui significa anjos e não homens. Evidentemente que a expressão Ha-Satan, acompanhado do artigo Ha, pressupõe que aqui estamos tratando de um ser pessoal. Então, se tratando de um ser pessoal, entendendo o aspecto negativo da perspectiva de Satanás aqui no texto, presumindo que a fidelidade de Jó é atribuída às benfeitorias e às benesses que Deus tem feito para com ele, parece mostrar e identificar aquele ser maligno, a serpente, o dragão, toda a figura de toda a Bíblia, e não um ser à parte, como argumenta o Bacon. Logo, a gente se posiciona juntamente com Donald Stamp, entendendo que aqui nesse texto era Satanás. Esse julgamento acontece nas regiões celestiais, onde Satanás acusa os filhos de Deus, os homens piedosos,
Mas aqui nesse cenário, não temos a figura de Cristo como um advogado que intercede por nós. Por isso nós entendemos que esse era o cenário antes da cruz, tá? Mas depois da cruz, esse cenário não é mais possível. E aí, você gostou da minha posição? Gostou do comentário? E você, qual a sua ideia sobre o texto? Entre em contato conosco, mande mensagem, eu queria lhe ouvir para a gente trocar experiências e crescer no conhecimento bíblico. Se você não está participando do projeto de leitura da Bíblia, você precisa conhecer esse projeto. Temos devocionais, comentários bíblicos, tiramos dúvidas, está uma bênção, tá bom? Grande abraço!